Boa noite, amigos da Clínica da Mente. Bem-vindos de volta ao nosso cantinho de reflexões profundas aqui no canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, mas não para ficar olhando fotos antigas. Vamos entender como nasceu algo que mudou para sempre o jeito como olhamos para nós mesmos. Fechem os olhos por um segundo. Imagine o final do século XIX, Viena, 1890, a cidade mais vibrante da Europa. Luzes a gás nas ruas, orquestras tocando Strauss, cafés cheios de intelectuais discutindo filosofia e literatura. Mas por trás das cortinas de veludo e dos bailes elegantes, havia um silêncio pesado, uma hipocrisia sufocante, sexualidade reprimida até o osso, mulheres e também homens carregando sintomas que a medicina não explicava, paralisias sem lesão, convulsões sem epilepsia, amnésias que apagavam anos da vida, dores que migravam pelo corpo sem causa orgânica. Eram chamadas de histeria. Os médicos diziam: é imaginação, é fraqueza nervosa, é o útero que sobe. Sim, acreditavam nisso. Tratavam com repouso. Água fria, eletrochoques leves, nada funcionava de verdade. Aí surge um médico jovem, judeu, ambicioso, um pouco ansioso, fumante compulsivo de charutos. Sigmund Freud. Neurologista brilhante, mas inquieto. Ele não aceita as respostas prontas. Ele olha para aquelas pacientes e pergunta algo que ninguém ousava perguntar em voz alta. E se esses sintomas não forem loucura, nem fingimento, nem doença do corpo? E se forem mensagens? E se a mente guardasse segredos que o corpo revela, mas a consciência esconde? E se o sofrimento tivesse um sentido que a pessoa não quer ou não consegue ver? Freud começava a ouvir de verdade, não como um médico que examina o corpo, como alguém que escuta o que a pessoa não diz, o que ela reprime, o que ela esquece de propósito. E aí, com a ajuda de Joseph Breuer e de uma paciente lendária chamada Berta Pappenheim, a famosa Ana O, nasce algo revolucionário. A ideia de que falar pode curar, que reviver memórias traumáticas, botar para fora emoções sufocadas, pode aliviar o corpo e a alma. Eles chamam isso de talquincúria, a cura pela fala. Nós chamamos de psicanálise. Hoje, amigos, vamos mergulhar exatamente nessa origem. Como Freud, sozinho contra a medicina oficial, contra a moral da época, contra seus próprios medos, inventou ou descobriu uma forma radical de escuta que mudou para sempre o que entendemos por mente, desejo, sofrimento e cura. Preparem o café, ajustem o volume, porque essa história tem de tudo: drama familiar, sonhos reveladores, sexo reprimido, controvérsia científica, perseguição política e uma coragem imensa de olhar para o que ninguém queria ver. Vamos nessa juntos? Porque entender Freud é entender um pouco mais de nós mesmos. O contexto histórico, a Viena de Freud. Agora vamos entrar de verdade no cenário onde tudo começou. Final do século XIX. A Europa vive o auge da Belle Époque, mas só na superfície. Em Paris, a psiquiatria tem um nome que domina tudo: Jean-Martin Charcot, no Hospital Salpêtrière. Ele faz demonstrações teatrais de histeria, mulheres em transe, paralisias, convulsões, catalepsias. Ele hipnotiza, provoca sintomas na frente de plateias de médicos e estudantes. Freud, com 29 anos, vai a Paris em 1885 como bolsista para estudar com Charcot. Ele fica fascinado, anota tudo,
volta para Viena transformado, porque Charcot mostrou algo crucial. Os sintomas histéricos não são fingimento nem pura lesão orgânica. Eles seguem uma lógica simbólica, são mensagens do inconsciente. O corpo fala o que a mente não consegue dizer. Freud escreve: Charcot nos ensinou a olhar e a ver. Mas quando volta para Viena, a realidade é bem mais dura. Viena era uma cidade dividida. De um lado, o esplendor cultural, Mahler, Klimt, Schnitt, cafés cheios de intelectuais. Do outro lado, uma moral vitoriana sufocante, sexualidade reprimida até o absurdo. Mulheres sem direitos políticos, sem voz pública, educadas para serem anjos do lar, homens presos a uma masculinidade rígida, onde admitir desejo ou fraqueza era vergonha. A histeria explodia principalmente em mulheres da classe média alta, paralisias sem causa física, cegueiras histéricas, dores que migravam, amnésias seletivas, convulsões. Os médicos da época tratavam com repouso absoluto o famoso Risk-Cure, eletroterapia, choques leves, hipnose que nem sempre funcionava, às vezes castração química ou cirúrgica. Sim, isso existia. Nada resolvia de verdade. Freud, agora neurologista, em consultório particular, começa a atender essas pacientes. Ele não aceita mais as explicações fáceis. Ele senta, ouve, pergunta e ouve uma frase que muda a história da psicologia para sempre. Joseph Breuer, colega mais velho e amigo, conta sobre sua paciente Berta Pappenheim, que a posteridade conhece como Ana O. Breuer diz, quase como quem descobre algo por acidente. Ela aliviava quando falava. Berta chamava isso de chimney sweeping, varrer a chaminé, quando revivia memórias traumáticas sob hipnose e expressava as emoções que nunca pôde liberar. Raiva, tristeza, desejo proibido. Os sintomas desapareciam temporariamente. Freud percebe, não é só hipnose, é a fala catártica, a expressão emocional que liberta. Nasce aí a ideia revolucionária. O trauma não resolvido fica preso no corpo e na mente. Quando é revivido e verbalizado, perde força. A tal quincure, a cura pela fala, estava inventada. Pergunta para vocês que estão aí assistindo agora. Já sentiram um alívio enorme só de colocar algo para fora? Uma raiva antiga, uma tristeza que carregava anos, um segredo que pesava no peito, e quando finalmente contou para alguém, ou até para si mesmo, pareceu que o corpo respirou melhor? Isso não é mágica, é o embrião da psicanálise. Freud pegou essa observação simples e transformou em método. Escutar sem julgar, deixar o paciente associar livremente, interpretar o que emerge do inconsciente. E assim começou a maior revolução na compreensão da mente humana. Agora vamos ver como esses primeiros passos viraram os pilares da psicanálise. Fica comigo, a história fica ainda mais fascinante. Os pilares da descoberta, 1880-1900. Agora chegamos ao momento em que tudo ganha forma. Entre 1880 e 1900, Freud não está só atendendo pacientes. Ele está construindo um novo mapa da mente humana. Em 1895, junto com Joseph Breuer, publica Estudos sobre a Histeria, o livro que marca o nascimento oficial da psicanálise. É aí que nascem os pilares que sustentam tudo que veio depois. Vamos ver um por um, como Freud os descobriu na prática. Primeiro pilar, o inconsciente.
Freud percebe que a maior parte da mente é inacessível à consciência. Não é só esquecimento, é um depósito ativo, desejos, memórias, traumas que foram banidos porque eram dolorosos ou inaceitáveis. Eles não desaparecem, ficam lá embaixo, pressionando, querendo sair. Quando não conseguem, voltam disfarçados, sintomas, lapsos, esquecimentos acidentais. Freud diz: a consciência é só a ponta do iceberg. O inconsciente é o oceano inteiro. Segundo pilar, a repressão. Aqui vem o conceito mais explosivo da época. Desejos inaceitáveis, principalmente sexuais e agressivos, são empurrados para baixo pelo ego. Mas a repressão não é perfeita. O desejo reprimido volta, em sintomas histéricos, em fobias, em obsessões. Exemplo clássico: uma paciente com paralisia no braço direito. Freud descobre que o braço paralisado era o mesmo que ela usava para cuidar do pai doente, reprimindo desejos incestuosos inconscientes. O sintoma era o compromisso. Não posso tocar, mas também não posso esquecer. A repressão cria sintomas, e sintomas são compromissos entre o desejo e a proibição. Terceiro pilar, a transferência. Freud nota algo estranho. As pacientes começam a tratá-lo como se ele fosse o pai, o amante, o salvador ou o inimigo. Sentimentos antigos, raiva, amor, desejo, são projetados nele. Ele chama isso de transferência. É o motor da cura. No divã, o paciente revive relações passadas com o analista, e ao reviver pode reviver de forma diferente, com palavras, não com sintomas. Freud percebe: a transferência não é obstáculo, é a ferramenta mais poderosa da análise. Quarto pilar, a interpretação dos sonhos, 1900. Em 1900, Freud publica sua obra mais famosa, A Interpretação dos Sonhos. Ele chama os sonhos de a via régia para o inconsciente, o caminho real, o atalho mais direto. Sonhos não são bobagens aleatórias, são realizações de desejo disfarçadas. O que lembramos, conteúdo manifesto, é uma versão censurada. Por trás há o conteúdo latente, desejos proibidos que o superego não deixa passar acordado. Freud analisa seus próprios sonhos como o famoso sonho da injeção de Irma e de pacientes. Exemplo: uma mulher sonha que está em um funeral. No sonho, ela sente alívio. Freud interpreta: desejo inconsciente de que a rival morra. O sonho realiza o desejo sem culpa consciente. E o método que torna tudo possível, a associação livre. Freud abandona a hipnose, que nem sempre funcionava, e pede ao paciente: diga tudo que vier à mente, sem censura, sem julgamento. Mesmo que pareça bobagem, vergonhoso, sem sentido. Isso quebra a resistência. O inconsciente começa a falar, lapsos, esquecimentos, brincadeiras de palavras, imagens que surgem do nada. O analista escuta, interpreta, devolve, e o paciente começa a conectar pontos que nunca conectou antes. Pergunta para vocês que estão aí assistindo: já tiveram um sonho que parecia nonsense, mas quando contaram para alguém ou pensaram sozinhos, de repente fez sentido? Ou já falaram algo sem querer e sentiram que era exatamente o que precisavam dizer? Isso não é coincidência. É o inconsciente se manifestando. Freud foi o primeiro a sistematizar isso e dizer: não ignore, escute. Esses pilares, inconsciente, repressão, transferência, sonhos, associação livre, não eram ideias abstratas. Nasceram de pacientes reais, de noites em claro, de Freud analisando a si mesmo. Eles mudaram tudo, porque mostraram que o sofrimento tem sentido, que a mente não é caos, é linguagem disfarçada, que a cura vem da escuta, não do silêncio ou do remédio.
Agora vamos entrar na parte mais polêmica e revolucionária de Freud, a sexualidade infantil e o complexo de Édipo. Preparem-se, porque aqui a história fica ainda mais controversa e mais profunda. Fica comigo. Os conceitos mais explosivos: sexualidade infantil e complexo de Édipo. Agora chegamos à parte mais explosiva, mais polêmica e, para muitos, a mais difícil de aceitar. Freud não parou nos sonhos ou na histeria. Ele foi além, e foi exatamente aí que o mundo virou as costas para ele. Por volta de 1900 a 1905, atendendo crianças e adultos, Freud percebe algo que ninguém queria ouvir: muitos sintomas neuróticos, fobias, obsessões e angústias adultas têm raízes em conflitos sexuais da infância. Ele não está falando de abuso, embora tenha visto casos. Ele está falando de desejo natural, curiosidade, prazer que a criança experimenta desde o nascimento e que a sociedade reprime com violência. Primeiro conceito: a sexualidade infantil. Freud afirma que a sexualidade não começa na puberdade, ela começa no berço. A criança passa por fases psicossexuais: oral, de 0 a 1 ano, prazer na boca, mamar, chupar dedo; anal, de 1 a 3 anos, prazer no controle e na eliminação, fazer cocô virar ato de poder ou rebeldia; fálica, 3 a 6 anos, descoberta do pênis, clitóris, curiosidade sobre diferenças sexuais, masturbação infantil. O desejo não é adulto ainda, é prazer em zonas erógenas, curiosidade pura, mas a criança sente culpa, medo, vergonha quando os adultos reagem com repressão. Não toque aí. Que feio! Freud publica isso em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905. Sexualidade não é só reprodução, é prazer desde cedo, em zonas do corpo, e a repressão precoce desses prazeres cria fixações que voltam depois como sintomas. Segundo conceito: o complexo de Édipo. Aqui o escândalo atinge o pico. Entre 3 e 6 anos, fase fálica, a criança vive o que Freud chamou de complexo de Édipo. O menino deseja a mãe, de forma inconsciente, erótica e afetiva, e vê o pai como rival. A menina deseja o pai e vê a mãe como rival. Freud chamou isso de complexo de Electra, termo que depois foi abandonado. A resolução vem quando a criança renuncia ao desejo incestuoso, identifica-se com o pai ou mãe do mesmo sexo e internaliza a proibição, o não do pai. Isso forma o superego, a consciência moral, a voz interna que diz: isso é errado. Se o Édipo não for bem resolvido por medo excessivo, ausência de pai, rigidez excessiva, surgem neuroses adultas, culpa crônica, dificuldades relacionais, inibições sexuais. Viena explode. Freud é acusado de pansexualismo. Tudo é sexo. De difamar a infância inocente, de ser obsceno. Colegas o abandonam. A imprensa o ataca. Ele perde pacientes. Freud responde com calma cortante: não inventei a sexualidade infantil, apenas a escutei nos pacientes. Ele não estava impondo teoria, estava relatando o que emergia na associação livre: memórias de desejo, culpa, medo que as pessoas carregavam desde crianças. Pergunta para vocês que estão aí assistindo agora: por que até hoje falar de sexualidade infantil incomoda tanto? Por que a ideia de que a criança sente prazer, desejo, curiosidade sexual ainda causa desconforto, rejeição, tabu? Será que tocamos em algo que a sociedade ainda reprime com força? A lembrança de que todos nós fomos crianças desejantes
curiosas e que isso foi sufocado, Freud não estava defendendo abuso ou permissividade. Ele estava dizendo: o desejo existe desde cedo. Ignorar isso não o faz sumir, só o transforma em sintoma. Essa é a coragem de Freud, olhar para o que dói e dizer: isso existe. E é exatamente aí que a psicanálise vira subversão. Ela não aceita o silêncio imposto pela moral. Ela escuta o que foi calado. Agora vamos ver como Freud amadurece essas ideias, a estrutura da mente, id, ego, superego, a pulsão de morte, o mal-estar na civilização. Fica comigo, a história fica ainda mais profunda e atual. A maturidade da psicanálise, estrutura da mente e além. Freud não parou na juventude revolucionária. Depois de 1920, já com mais de 60 anos, ele refina, corrige, aprofunda. A psicanálise entra na sua fase de maturidade, mais sombria, mais realista, mais trágica. Primeira mudança grande, da primeira tópica para a segunda tópica, 1923. No início, Freud dividia a mente em consciente, pré-consciente e inconsciente. Primeira tópica. Mas isso não explicava tudo, especialmente o conflito interno entre desejos e moral. Em O Ego e o Id, de 1923, surge a famosa segunda tópica, Id, o caldeirão das pulsões primitivas. Desejo puro, prazer imediato, sem moral, sem tempo, sem lógica. Quero agora. Ego, o mediador realista, nasce do id, mas aprende a lidar com o mundo externo. É o eu que negocia. Quero, mas não agora, não assim. Superego. A moral internalizada, voz dos pais, da sociedade, da cultura, pode ser cruel, culpa, vergonha, autopunição. Freud compara o ego como um cavaleiro tentando controlar dois cavalos selvagens. Id e superego. Muitas neuroses vêm do ego esgotado nessa luta. Segundo refinamento, além do princípio do prazer, 1920. Depois da Primeira Guerra Mundial, Freud vê o horror. Soldados com traumas repetitivos, sonhos de guerra que voltam noite após noite. Crianças brincando de forte dá. Jogar brinquedo e puxar de volta, repetindo a ausência da mãe. Ele percebe, nem tudo é busca de prazer, há algo que repete a dor. Nasce a pulsão de morte, Thanatos, ao lado de Eros, pulsão de vida. Thanatos quer retornar ao inorgânico, ao silêncio, à destruição. Eros constrói, une, ama. Thanatos destrói, separa, repete o trauma. É uma ideia sombria. O ser humano carrega dentro de si uma força que quer acabar consigo mesmo. Freud escreve isso depois de perder amigos na guerra, ver o colapso da Europa. É como se ele dissesse: a mente não quer só prazer, às vezes quer o fim. Terceiro e último grande livro, O Mal-Estar na Civilização, 1930. Aos 74 anos, Freud olha para a humanidade e vê: a civilização exige renúncia pulsional massiva. Para viver em sociedade, reprimimos agressividade, sexualidade, egoísmo. A cultura cria leis, moral, religião, tudo para conter o caos. Mas o preço é alto, mal-estar estrutural. Somos infelizes porque renunciamos ao que nos faria felizes, de forma imediata. O superego fica cruel. A agressividade vira para dentro, depressão, ou para fora, guerras. Freud escreve isso em 1930, vendo o nazismo crescer. Ele sente: a humanidade está repetindo o ciclo de destruição. O fim da vida de Freud. Em 1938, com a Áustria anexada pelos nazistas, Freud, judeu,
Foge para Londres com a ajuda de amigos, queima muitos papéis, leva seus livros, morre em 1939 aos 83 anos, com morfina para aliviar o câncer na mandíbula. Antes de morrer, diz ao médico: agora é o bastante. A psicanálise já tinha se espalhado para Estados Unidos, Inglaterra, França, América Latina, sobreviveu ao nazismo. Muitos analistas judeus fugiram e levaram a teoria consigo. E continua viva, porque Freud nos deixou uma pergunta eterna: como viver com o desejo e a destruição que carregamos dentro? Pergunta para vocês: já sentiram essa tensão interna que Freud descreve? Um desejo forte que você reprime por medo, culpa, vergonha, e depois ele volta como raiva, tristeza ou autopunição? Ou já percebeu a parte de você que parece querer repetir dor em vez de fugir dela? Isso não é loucura, é humano. Freud foi o primeiro a dizer: você não está sozinho nisso. A mente é assim. E por que Freud ainda importa tanto hoje? Vamos fechar essa jornada respondendo exatamente isso. Fica comigo. Por que Freud ainda importa hoje? Freud morreu em 1939, mas 85 anos depois, em 2026, ele ainda está vivo, não nos museus, mas nas nossas vidas. Por quê? Porque Freud nos deu ferramentas que ninguém conseguiu substituir completamente. Primeiro, ele nos deu a ideia radical de que o sofrimento tem sentido. Não é castigo divino, nem azar, nem falta de força de vontade. O sintoma, a angústia, a repetição dolorosa, tudo isso fala. É mensagem do inconsciente. Tem algo aqui que você ainda não olhou. Isso mudou tudo. Antes de Freud, sofrimento era vergonha ou loucura. Depois dele, virou algo que pode ser compreendido, atravessado, transformado. Segundo, ele mostrou que falar cura. A tal Pincure, virou a base de todas as psicoterapias modernas: cognitivo-comportamental, humanista, sistêmica, mindfulness. Mesmo quem critica Freud usa a escuta ativa que ele inventou. Falar não é só desabafar, é simbolizar o que estava preso no corpo, dar nome ao que doía sem nome. Terceiro, ele revelou que desejos reprimidos voltam disfarçados. Lapsos de língua, esquecimentos acidentais, sonhos que parecem bobos, sintomas físicos sem causa orgânica, vícios, raiva que explode do nada. Tudo isso é o inconsciente dizendo: você me reprimiu, mas eu não sumi. Hoje, no Brasil de hoje, com ansiedade generalizada em 9,3% da população, dados da OMS, burnout explodindo no home office, polarização que divide famílias e grupos de WhatsApp, Freud explica muito.